Há algum tempo atrás, mais especificamente há 5 anos, eu fiz um vídeo falando sobre Silent Hill 2 ser um verdadeiro jogo arte. Na época, meus vídeos seguiam um modelo bem mais básico, sendo apenas uma narração e uma gameplay de fundo, sem inserts, sem b-rolls, algo bem mais simples. Porém, o roteiro daquele vídeo tem uma premissa muito interessante e revisitar essa ideia me trouxe até esse aqui, um tipo de remake daquele de 5 anos atrás. Afinal, Silent Hill 2 é de longe uma das obras mais impactantes e importantes da história do videogame. A franquia como um todo na realidade, só que o segundo título da franquia de terror da Konami trazia algo a mais. Em Silent Hill 2 foi um momento que ficou marcado na história, o momento em que o jogo encontra a arte. A franquia Silent Hill surgiu em 1999, sendo um exclusivo de PlayStation 1, publicado pela Konami e desenvolvido pela incrível Team Silent. O primeiro título chegou impactando toda a indústria, já naquela época entregando ambientação, enredo e principalmente terror psicológico. O jogo foi sucesso de vendas, fazendo o nicho voltar os seus olhos para essa nova IP que havia surgido. O motivo disso era o fato de Silent Hill ser único comparado a outros títulos de terror que tínhamos na época. Dentre ótimos jogos como Parasite Eve, Resident Evil, Dino Crisis, o lançamento da Team Silent tinha um brilho a mais, um certo peso autoral. Cada jogo citado tem suas particularidades e isso não é discussão, porém quando se trata do Silent Hill parece que esses detalhes têm um peso bem maior do que qualquer outro jogo da época. Sejam os cenários bem desenhados e construídos, a névoa densa que tira toda a sua noção de navegação, ou o enredo profundo, misterioso e macabro que o jogo guarda. Em cada um desses pontos há uma atenção especial dos desenvolvedores, tudo trabalha em conjunto para criar a atmosfera do jogo, a experiência final do jogador. Só que isso, ao meu ver, são apenas detalhes que se unem para criar um maior diferencial do jogo em comparação a outros títulos de terror daquele período: a intenção. Em nenhum momento o Silent Hill quer te assustar, na realidade o jogo quer te amedrontar. Por se tratar de um jogo focado no terror psicológico, nós não temos esse uso mais intenso de dinâmicas de susto. Até tem um sustinho ou outro, mas não chega a ser um jumpscare nem nada do tipo. O objetivo é causar medo por não saber o que te espera. Você sabe que não vai ser um susto, mas você também não sabe o que pode ser. Não sabe o que vai ver, o que vai ouvir, que experiência te espera no fim do corredor ou do outro lado de uma porta. Eu tenho um vídeo inteiro no qual eu discorro e converso sobre o gênero de terror psicológico, então depois dá uma olhadinha porque serve bastante de complemento para esse meu ponto. Numa época onde os maiores jogos de terror focavam nessa dinâmica de surpreender, de susto e até mesmo na ideia de confrontar o terror, Silent Hill ia diretamente na contramão. Tudo que você tinha era visão turva, o ambiente opressor e um combate nada eficiente. Tudo era feito para te deixar impotente perante o desconhecido, fazendo florescer o medo e mexer com a sua cabeça. Tudo se tornava um motivo de medo quando nada era claro ou nítido o suficiente. Todos esses fatores fizeram do primeiro Silent Hill um clássico absoluto do terror e um dos jogos mais bem avaliados do final dos anos 90. Mas ninguém conseguia prever que no ano de 2001 a Team Silent elevaria totalmente o nível, entregando a obra que é considerada até hoje o jogo de terror definitivo. Não sendo uma sequência do título anterior, o jogo começa com uma das cenas mais icônicas da história do videogame, com James Sunderland, nosso protagonista, encarando a si mesmo no espelho, passando a mão no rosto como se estivesse questionando a si, como se buscasse em seu reflexo uma confirmação de que ainda estava são. O que leva James até Silent Hill é uma carta que recebeu de sua esposa Mary, pedindo para encontrá-la na cidade que um dia foi o local especial do casal. O problema é que Mary morreu 3 anos antes dos eventos do jogo, devido a uma doença terrível. Ainda assim, James decide ir atrás dela, questionando se ela havia de fato falecido ou se estaria viva. O início de Silent Hill 2, diferente do primeiro, começa de forma bem soturna e introspectiva. A carta de Mary, o monólogo subsequente de James, a trilha sonora marcante e a câmera em plano aberto se afastando do personagem conforme ele mesmo expõe seus pensamentos e dúvidas sobre a carta. A atmosfera é calma, misteriosa, mas hostil. A estrada está estranhamente bloqueada, um indício de que tem algo errado logo de cara. A única forma de chegar até a cidade é pela trilha na floresta da região, e essa caminhada é silenciosa. Não há nada além dos passos de James e alguns sons da mata, uns bem estranhos, indicando que não estamos sozinhos, mas que nunca aparecem pra gente. Bem diferente do início de Silent Hill 1, onde logo no começo já vemos o Otherworld e toda a distorção e agonia que nos esperava. Em Silent Hill 2 não há pressa para impactar o jogador. Seu intuito é deixá-lo desconfortável, desconfiado, agoniado pela calmaria perturbadora, centelhando a faísca do terror psicológico.
Cada segmento da trilha traz consigo um ângulo próprio na câmera, que dessa vez se apresenta de forma bem mais cinematográfica do que antes, novamente com intenção, colocando James em pontos de vista que ajudam a criar a expectativa e o sentimento de julgamento, de vigia. A cidade o observa, enquanto ele ativamente adentra aquela loucura. Enquanto Mason parecia uma figura passiva naquela história, apenas um elemento, mesmo que principal, no enredo de Alessa, aqui James é uma figura ativa e o motivo pelo qual a história caminha. Uma diferença típica de personagem principal e protagonista. Ele tem ações, reações e questionamentos, embora ainda tenha a típica apatia do personagem de jogos de terror, é a sua busca ativa pela Mary que o leva a cada novo lugar, que o faz entrar em cada nova sala e enfrentar cada novo desafio ou fugir dele. Enquanto Harry Mason era guiado por aquele mundo através da vontade de Alessa ou era manipulado por Dahlia, em Silent Hill 2 tudo acontece porque James age e faz acontecer. Outros vão discordar, dizer que na realidade o protagonista da história não é James, e sim a cidade de Silent Hill. Em um momento onde não há mais Alessa, porém ainda há o resquício de sua história, ainda há as realidades criadas pelos eventos do primeiro jogo, quando os poderes de Alessa se juntaram aos do embrião de Deus, e em um surto de arrependimento e rancor deu forma, ou pelo menos facilitou o acesso, ao mundo da névoa e ao outro mundo, a cidade ganha um tipo de vontade própria. Por muitas vezes ela brinca com James e os outros dois personagens importantes da trama, Angela e Ed, jogando com os seus passados, brincando com seus traumas, medos e os pecados que os levaram até lá. E o sobrenatural daquela terra, sedento pelo medo, pelo desespero, os puxa para dentro de uma espiral de dor, cada um com seu próprio tormento. Durante nossa jornada, vamos descobrindo de pouco em pouco o que realmente aconteceu com Mary. A cada novo avanço de James, a carta no inventário vai se apagando, como se aquela memória estivesse se perdendo, ou melhor, se desmantelando. Mary não morreu há 3 anos por uma doença. Ela foi morta por James há 1 semana. E ele, em um surto por ter assassinado sua esposa, dirige até Silent Hill com ela ainda no carro e suprime todo esse evento traumático. Nessa, a cidade o leva para o seu território, ajudando a ilusão que ele criou apenas para quebrá-la de pouco em pouco, quebrando James junto. Se você reparar bem, em nenhum momento vemos James fora do mundo da névoa. Desde o começo do jogo, ele já estava preso pela cidade, fadado a enfrentar seu próprio desespero, uma autopunição. É justamente essa ideia de que a cidade atraiu James, Angela e Ed para puni-los que une o argumento do lugar ser o protagonista, mas eu vejo isso de forma totalmente diferente. O sobrenatural que se enraizou no solo daquela cidade não tem virtude, não tem senso de justiça. Ele nasceu de rituais e cultos a um deus maligno e foi alimentado pela dor e sofrimento de Alessa, e agora busca se alimentar da culpa e remorso daqueles 3. Por isso que ela prega peças, brinca com a verdade adormecida no subconsciente deles, molda os ambientes para extrair o máximo desse sofrimento. Só que ainda assim, é pela própria vontade de James que a história se segue. É uma jornada dele para descobrir a verdade e enfrentá-la. Desde seu início até o fim, a trajetória de James nos coloca em diversos cenários e cenas, cada uma delas atenciosamente dirigidas. Cada nova passagem, cada novo cômodo trazia consigo uma direção artística rica. Como anteriormente citado, cada escolha de câmera tem uma intenção, e citando o quadro em branco, por muitas vezes somos colocados observando James como vigias, olhando através de uma câmera de segurança, como se aquele personagem fosse um prisioneiro naquela prisão que seu pesadelo representava. Essas escolhas induzem para nós um tipo de olhar, uma forma de interpretar e julgar aquela cena, como nós deveríamos nos sentir quando vemos o que está em nossa frente. E o design e decisões artísticas trabalham em conjunto com a câmera para direcionar nosso sentimento, seja as estruturas desbotadas, abandonadas e sem vida da cidade, ou o ambiente interno degradante com papéis de parede, forros de chão, móveis e outros elementos visuais com aspecto de velho, de mal cuidado, abandonado. Isso ainda no mundo da névoa. Já quando realizamos a passagem para o outro mundo, tudo piora. As paredes e chão parecem queimados. O tom ferrugem típico se espalha pelas estruturas metálicas, porém diferente do outro mundo de Alessa, o outro mundo criado para James é escuro. Tons de preto se misturam a tons de musgo e ferrugem. O grotesco se alia ao aspecto intimista daquela história e cria um ambiente igualmente opressor e repleto de vazio.
Aliado a todos esses elementos, temos a trilha sonora impecável do Akira Yamaoka, cujas composições buscavam despertar emoções no jogador, criando melodias e arranjos que raramente apareciam em produções de terror. Ele já havia se provado capaz de brincar com sentimentos que fugissem do padrão de jogos de terror com a trilha principal e de abertura do primeiro jogo, porém em Silent Hill 2 ele expandiu essa ideia. Suas trilhas traziam consigo linhas de bateria mais cadenciadas e uma guitarra emblemática, brincando com a leveza e o sentimento de peso no peito. Um constante contraste de propostas, de ideias e intenções que são uma experiência à parte dentro de todo o jogo. Sério, dá pra pegar essas músicas, ouvir e viajar em uma história própria. Promise e Theme of Laura ditavam o clima de saudade e vazio, a dualidade de caminhar por uma cidade antiga e abandonada. Em contrapartida, os efeitos sonoros eram grotescos e sujos, construindo o terror psicológico em cima da paranoia e ansiedade. Todos os elementos do jogo foram cuidadosamente pensados e desenvolvidos para construir a narrativa, enriquecendo uma trama cheia de nuances e profundidade. Os próprios personagens são exemplos disso, profundos, complexos, às vezes até difíceis de entender e se apegar devido a justamente sua construção tão bem feita de falhas e problemas. O elenco de personagens, por ser pequeno, permitiu um ótimo desenvolvimento de cada um deles. Laura, Maria, Mary, Ed, Angela e principalmente James. Todos intrigantes e autênticos, guardando em suas histórias mistérios que ficam em aberto, deixando nossas mentes em dúvida sobre o que passaram, o que viveram. James é apresentado como uma pessoa convicta, um homem de valores, procurando desesperadamente pela sua amada esposa. E logo nas primeiras interações dele com os demais personagens dá pra notar que essa figura construída é frágil. E é justamente nos diálogos e encontros com as demais personalidades que compõem esse elenco que notamos o real James Sunderland. Essa desconstrução é cuidadosamente planejada para que, assim como o personagem, nós fiquemos com um gosto amargo da verdade quando é revelada. Óbvio que por se tratar da jornada de James, não temos tanto aprofundamento em cima da Angela e do Ed, mas o pouco que o enredo nos entrega já é suficiente para criarmos em nossa mente os detalhes de suas histórias, principalmente Angela. Dos três ali presentes, ela é a única no qual é mais vítima do que culpada, vivendo em uma situação de perigo entre o seu próprio lar, sendo quebrada por aqueles que deveriam zelar por ela. Quando ela finalmente reagiu, seu instinto foi o arrependimento. Mesmo depois de tudo que sofreu, Angela ainda sentiu dor e sofrimento pelos seus atos, mas para a cidade, que busca apenas o remorso, não importa se ela tinha razões ou não, seu destino foi o mesmo dos demais que foram arrastados para aquele inferno. Não há redenção, não há final feliz, apenas um gosto amargo e um embrulho no estômago depois de zerar. O final canônico para o jogo traz consigo a realidade fria de que nenhum ali tinha salvação, e a forma como isso é entregue ao jogador difere de qualquer outra obra de terror daquela época. Para os padrões daquele período, Silent Hill 2 conseguia entregar um nível de excelência sem igual. Não apenas uma ótima história, mas uma experiência audiovisual completa, do tipo que te deixa reflexivo após o consumo, do tipo que o faz fechar os olhos e lembrar do que viveu, do que experienciou. A fotografia, a trilha sonora, os personagens, paleta de cores, tudo que compõe Silent Hill 2 fez com que ele se tornasse uma obra-prima do videogame. Não é à toa que esse jogo é para muita gente o jogo de terror favorito, até mesmo para quem não é fã da franquia. A Team Silent conseguiu alcançar um nível no qual muitos até hoje falham em conseguir, pois não se preocuparam em simplesmente criar um jogo para divertir e entreter, mas sim algo para pensar, experienciar e marcar quem jogasse. Foi em Silent Hill 2, naquela época, em 2001, durante a quinta geração de consoles, que o jogo encontrou a arte. Sou o Rodrigo Lima e vou deixar tanto nos cards quanto na tela final o meu antigo vídeo sobre Silent Hill 2, caso tenha alguma curiosidade de ver como era o meu conteúdo e ouvir o que eu falei na época. Caso queiram e possam ajudar esse projeto a se manter financeiramente, estarei deixando meu Pix aqui na tela e na descrição. Se você gostou, deixa o gostei, fique à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos do canal se assim desejar, e eu também costumo abrir lives de vez em quando lá na roxinha, lendo, batendo papo e jogando, então sinta-se convidado. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. Obrigado a quem ficou até o final. Valeu, falou e até a próxima.